É um privilégio muito grande estar com vocês aqui nesta noite. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? De manhã eu vim com uma roupa africana da África negra. Hoje eu estou com uma roupa da África branca. Existe uma diferença muito grande de quem vive na África negra e da África branca. Os muçulmanos, praticamente os árabes, 99% deles vão usar uma roupa como essa, ou com algumas diferenças pequenas, mas é o tipo de roupa que eles estarão usando quando vocês forem visitar os países árabes, como a Arábia Saudita, como Dubai, os Emirates, como a Jordânia. Alguns usam um tipo de turbante diferente. E na África negra é tudo mais colorido. É tudo diferente na África. E eles são mais alegres que os árabes. Muito mais. Eles não têm muito assim recursos do ponto de vista humano. Mas o continente africano é o continente mais rico do mundo. Para vocês terem uma ideia. As maiores reservas de diamante estão no continente africano. As maiores reservas de ouro estão no continente africano. A maior reserva de gás do mundo está em Moçambique. A terceira reserva de urânio do mundo está no terceiro país mais pobre do mundo, que é o Níger. Por que a África não prospera? Sendo um continente tão rico em todas as áreas. Primeiro, porque é um continente pautado em feitiçaria. Quase todo o continente, inclusive onde os muçulmanos estão. Segundo, porque os donos das grandes mineradoras de diamante, de ouro, não permitem que sejam minerados os ouros nesses países. Burkina Faso existe montanhas de ouro, em que as empresas vão com seus radares e encontram o ouro na montanha, e a companhia compra toda a terra onde está a montanha, impedindo que o ouro seja extrativado, para que o ouro continue num patamar alto. Da mesma forma, o gás. Os árabes impedem que Moçambique use as suas reservas, porque ao usar as suas reservas, países como o Catar e própria Rússia vão ter diminuir muito grande a questão do gás. Diamante, a mesma coisa. As minas estão, a maioria delas, fechadas, porque eles querem manter o preço em um patamar. Mas eu tenho a certeza absoluta que o continente africano se libertará dessa opressão. Eu tenho essa certeza. A segunda coisa que é muito triste na África é que entre os 52, 57 países da África, e aí vai uma sugestão de pesquisa para você, todos os anos, todos os presidentes desses países, os tesoureiros desses países, o representante do governo na Câmara dos Deputados, viajam para a China. O pastor William, que vocês vão ver, daqui a pouquinho vão ver o William, ele é um pastor que já viajou para a China, ele é tesoureiro do parlamento sudanês. Ele ganha $20 por mês, sustenta 15 pessoas da sua família, parentes, e ele ganha, e o governo atrasa 5 meses para pagar o salário dele. Quando ele chega na China, o que o governo faz? O que vocês precisam para cada presidente individualmente? Nós vamos dar escolas, vamos fazer aeroportos, hospitais, toda a infraestrutura que vocês necessitam. Mas só tem um problema. Nós queremos que os nossos cidadãos tenham visto direto para o país. Não precisam de visto. Segunda coisa, nós queremos comprar terras de vocês. Quanto vocês têm para vender para a gente? Eles pagam o dobro do preço. Ao pagar o dobro do preço, o governo chinês envia os seus funcionários, escravos na verdade, e eles plantam nesses países. E toda a plantação desses países vão ser colocada para a China. O país que vendeu as terras não tem nenhum direito na alimentação. Eles têm estradas, muitos deles hoje,
tem hospitais, bons aeroportos, boas escolas, mas está faltando terras para plantar. Em alguns países da África, como o Sudão do Sul e do Norte, outros países como Quênia e Uganda, a segunda língua falada já é o mandarim. Vocês vão perceber que algo no mundo está acontecendo de uma forma muito estranha. E quando tiver uma votação na ONU, esses 57 países africanos votarão favoravelmente ao governo chinês. O mundo está se organizando, irmãos, de uma forma que nós não nos estamos apercebendo disso. E eu quero alertar vocês e pedir ao pastor Renato, como eu disse ao pastor, presidente da Assembleia de Deus em Mato Grosso, por favor, pelo menos uma vez por mês, pregue sobre a vinda de Jesus. Pelo menos uma vez. Nós não estamos escutando uma mensagem sobre Jesus voltar. Nós não estamos, é por isso que a noiva não está preparada para a volta de Jesus. É por isso que as pessoas estão temerosas, enfermas, mentalmente, psicologicamente, porque nós não estamos nos preparando para a vinda de Jesus. Nós estamos muito fundamentados nessa terra. Toda a nossa vida é preparada para viver aqui. Nós queremos ampliar nossos negócios, queremos crescer nesta terra. Não há nenhum pecado nisso. Mas não se esqueça que Pedro diz que esta não é a nossa pátria final. O nosso destino não é aqui. Nós somos peregrinos e forasteiros. Você tem que entender isso. Eu nunca me esqueço aqui de uma das histórias de Alexandre o grande conquistador, que entre 30 e 33 anos, ele estava já debilitado para morrer. Ele chamou os seus generais, o povo que estava com ele, e falou: olha, eu quero que vocês cumpram 4 desejos meus, se eu não estou enganado. O primeiro desejo, eu quero que vocês me enterrem de mãos para fora. O segundo desejo é que vocês espalhem todas as minhas riquezas durante os diamantes, os ouros que eu ganhei, as conquistas, coloquem na trajetória que eu estou caminhando. E o outro desejo é que os médicos, todos os médicos que cuidaram de mim, vão na frente e carreguem a minha esteira. Aí perguntaram: mas por que você tem esses desejos do seu coração? Primeiro, eu vim de mãos vazias, e de mãos vazias retornarei. Segundo, apesar de todos os médicos que eu tinha, dos impérios conquistados, ninguém conseguiu curar a minha doença. Então os médicos são todos falíveis. E terceiro, toda a minha herança que eu adquiri, não posso levar nenhuma para onde eu estou indo. E a quarta, não sei para onde eu estou indo, apenas sei que 2 moedas vão ser colocadas nos meus olhos, mas eu não sei para onde eu estou indo. Nós queremos conquistar muitas coisas, não é pecado ter coisas, mas Paulo também diz que nós viemos nu e nu retornaremos. Eu tenho um amigo tinha um amigo muito querido, lá em Ariquemes, que cuidava da minha saúde quando eu vinha ao Brasil. Ele, com 46 anos de idade, pegou Covid. Ele já tinha uma doença antes do coração, pegou Covid, em menos de uma semana ele morreu. E a esposa dele me manda um vídeo, ela fala: pastor, que coisa estranha, meu marido foi enrolado em um plástico, foi sepultado, e todos nós tínhamos que ficar distantes dele. Um plástico enrolou o corpo. Nós não somos nada, irmãos. Nós precisamos estar preparados para isso, pastor Renato. Então, por favor, uma vez por mês, pregue sobre a vinda de Jesus. Prepare a noiva para o noivo. Você está pronto para o encontro com o noivo? Se o noivo chegasse hoje, todos que estão aqui no auditório da igreja subiriam com o noivo? Nós somos, às vezes, religiosos demais. Religiosos demais eram todas aquelas pessoas que viviam no tempo de Jesus.
mas que não o reconheceram como Messias. Então, por favor, pregue que ele está voltando. E um dos pontos mais cardeais da história é que talvez pela primeira vez, nem nos tempos do Velho Testamento, houve um acordo de paz entre a Arábia Saudita e Israel. E está prestes a acontecer esse acordo. Eles já fizeram um acordo com alguns países árabes que era impossível. E um dos sinais mais categóricos da vinda de Jesus não é quando se fala em guerra, é quando se fala em paz. Israel está fazendo acordo de paz com quem não devia fazer. É um dos sinais muito claros de que Jesus está se aproximando. Eu não sei se você está pronto para isso. Eu não sei se você está interessado nisso. Mas de uma coisa eu tenho a convicção, por onde eu tenho passado, a noiva não está pronta. E aqueles que fazem parte da noiva também não estão prontos. Porque não estão escutando. E quando você não tem esperança, eu fico pensando que o que motiva um muçulmano colocar bomba embaixo do sapato e explodir uma igreja. Eu fico pensando qual é a motivação desse povo. E sabe, eles desde pequenininho, eu já falei isso para vocês, volto a falar, desde pequenininho, eles são ensinados sobre vida eterna. Então tem meninos de 7 anos que se colocam bomba e explode. Uma das igrejas ortodoxas onde eu trabalho, um garoto de 8 a 12 anos entrou com uma bomba embaixo dos pés e explodiu, matando 45 pessoas em uma igreja. Porque eles falaram, ao fazer isso, ele vai estar honrando Allah, Allahu Akbar, Rasul Allah, ou seja, Deus é grande, e o profeta, o mensageiro é Muhammad, e quando você morrer, você vai estar na eternidade, no céu, e com as virgens no céu. Então eles são preparados para a eternidade, eles creem que tem uma eternidade. E o problema é que nós não estamos crendo nisso. A nossa vida é muito centrada nas coisas, nós lutamos pelas coisas que nós temos. E quando nós lutamos, nós queremos mais e mais e mais. Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós temos. Eu estava assistindo um documentário da BBC de Londres, e aí um inglês, um europeu na verdade, ele disse o seguinte: paguei mais de 130 mil euros durante a Covid para respirar artificialmente. Eu estou tão bravo, tão bravo, tão bravo, bravo comigo, porque eu paguei 150 mil euros para respirar, e eu nunca agradeci a Deus pelo ar que Ele me dá todos os dias, de graça. Consegue entender isso? Todo dia nós respiramos o ar. É isso que agradecemos a Deus. Precisamos ir para a Covid para reconhecer que Deus se manifesta. Deus faz coisas surpreendentes todos os dias para a gente, e a gente não consegue ver a manifestação da glória de Deus. Então somos pessoas entristecidas, amarguradas, mesmo na igreja, frustrada, brigando por posições, quando não deveríamos se preocupar com isso, na crítica, quando deveríamos estar com os joelhos prostrados diante de Deus, agradecido por todas as coisas boas que Deus tem feito às nossas vidas. Que Deus possa abençoar vocês nesta noite de domingo. Sou muito grato por estar aqui com vocês, grato pela igreja que tem investido nas nossas vidas, nos trabalhos que Deus tem colocado, mas todas essas coisas vão passar. O que é mais importante para nós não são os prédios construídos, não são as pessoas alimentadas, não são os postos que são construídos. O que é mais importante é quando a gente encontra almas rendidas aos pés de Jesus. Isso para mim é o que vale a pena. Nenhum projeto pode sustentar alguém para todo sempre, mas o Evangelho de Jesus, ele dá vida para a terra e vida para a eternidade. Eu quero compartilhar com vocês, não preciso abrir as suas Bíblias, eu não preciso usar a minha Bíblia para pregar mais, porque eu sei o que está nela. E quando você sabe o que está aí no mundo que nós trabalhamos, é necessário que a Bíblia esteja não apenas na mente, mas também no coração.
Então eu posso contar todas as histórias da Bíblia hoje, para qualquer um de vocês que está nela. Eu posso, de Gênesis a Apocalipse, contar as histórias, os milagres de Jesus, as histórias dos juízes, dos profetas menores, o que eles dizem, o que eles pensam. Porque se um dia a Bíblia sair, não tiver mais condições de tê-la, eu preciso tê-la na minha mente e no meu coração. Eu gosto do processo chinês, porque os chineses, da igreja perseguida, não do governo, os chineses, eles pegam a Bíblia, pastor Renato, e no grupo familiar deles, eles divide Mateus por 25 pessoas. Então, cada pessoa tem que memorizar um capítulo de Mateus, ou os 27 capítulos, tem que memorizar, e para não jogar fora as páginas da Bíblia, ou queimar, eles comem. E aí nas reuniões que eles têm, então quem está com as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, eu estou com a bem-aventurança, então pode ler. Quem está com o capítulo 6, que é a continuação da bem-aventurança, eu estou, leia. E o 7, eu estou. Então todos memorizam a Bíblia. E quando eles saem para os seus grupos, usando para outras aldeias, eles vão compartilhar aquilo que está no coração deles. E a pergunta-chave nessa noite é: você tem a Bíblia na mente ou no coração? Você seria capaz, se a Bíblia hoje fosse tirada, queimada, o governo proibisse todas as Bíblias no Brasil, a igreja existiria sem a Bíblia? Nós seríamos capazes de vir aqui, não tem mais mídia, não tem Bíblia mais pelo telefone, nada mais, só precisa ter a Bíblia no coração. Os pastores conseguiriam pregar? Ou seria uma repetição de João 3,16, Salmo 23, Salmo 119, 105, alguns textos da Bíblia assim. Nós só memorizamos aquilo que nós queremos memorizar, quando nós deveríamos ter a Bíblia realmente em nossas vidas. E é por isso que eu gosto de Jesus, no capítulo 4 de Mateus, se não estou me enganado, quando ele enfrenta a tentação, em todas as tentações do diabo, ele cita: está escrito. Está escrito em Deuteronômio, está escrito. Está escrito, está escrito. Ele não venceu o diabo com argumentos dele, ele venceu o diabo com argumentos da palavra. Nós só podemos vencer o pecado com o argumento da palavra. Mas no capítulo 8, e eu quero transformar a igreja hoje numa cidade chamada Samaria. No capítulo 8, não preciso nem colocar aí na tela, depois vocês podem observar na sua casa. No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, a igreja está passando por um momento muito sério, muito crítico. No capítulo 7, por exemplo, nós temos a morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. O capítulo 8 se desencadeia uma grande perseguição. Quem tem medo de perseguição aqui? Quem tem medo de perseguição? Ninguém tem, graças a Deus. Então se prepare que vai chegar, viu? Estejam prontos, vai chegar. Ninguém levantou a mão, então todo mundo está pronto para ela. Se prepare que vai chegar, graças a Deus. Houve um período intenso de imensa perseguição que custou a vida de Estevão. Mas é tão bom ser perseguido como Estevão foi perseguido. Tem pessoas que estão perseguidas por falar mentira, por enganar, até mesmo dentro da igreja. Estevão foi perseguido pela verdade. Mas a morte de Estevão é tão extraordinária no final do capítulo 7, que ele está vendo os céus abertos, do Filho do Homem à direita de Deus. Imagina você ser perseguido, e na morte, o céu se abre e você vê Jesus. Você fala: eu quero ir logo, eu quero estar com Jesus. Eu acho que o homem mais infeliz da Bíblia foi Lázaro, porque ele passou 4 dias com uma experiência, e Jesus o chama de volta. Nunca mais você vê falar em Lázaro da Bíblia. Nunca mais. Acho que foi: Jesus, de todos os teus milagres, esse eu não queria que você fizesse. Porque quem experimenta o outro lado com Jesus, não quer voltar, irmãos. E as pessoas depois, além de querer matar Jesus, queriam matar ele também. Então ele falou: Jesus, essa aí foi bom, teu nome está glorificado, você é poderoso, é Senhor da morte e da vida, mas por que eu, né? Por quê? Porque quando você tem essa concepção de Jesus, quando você encontra Jesus, você não quer mais nada na sua vida. O problema é que quando nós não temos Jesus 100%, nós sempre precisamos de alguma outra coisa em nossa vida.
Mas quando você encontra Jesus, e Ele faz parte da sua vida, e Ele domina o seu ser, o seu corpo, a sua mente, o seu coração, você percebe que nada mais é importante. Jesus é tudo o que você precisa. Ele é tudo o que você necessita para o seu dia a dia, para cá e para a eternidade. Mas o capítulo 8 nos traz a história de um homem chamado Filipe. A igreja está sob intensa perseguição. E eu vejo que em tempos de perseguição, é tempos de avivamentos. Alegre os vossos corações. Em tempos de perseguições, é tempo de avivamento. A igreja em tempos de perseguições, a igreja é o período de maior crescimento da igreja sobre a face da terra. Tertuliano, um dos pais da igreja, ele afirma de forma cabal, ele diz que o sangue dos mártires vertidos na terra é o fertilizante do crescimento do evangelho. É um dos pais da igreja. A morte dos cristãos no passado gerava mais cristão, mais. Quanto mais morria cristão, mais cristãos estavam preparados para morrer. A perseguição é uma coisa impressionante, porque a perseguição demonstra quem é verdadeiramente que ama a Jesus. Porque uma coisa é nós cantarmos que o amamos, uma coisa é nós pregarmos que o amamos, mas uma coisa é quando a perseguição chega, eu demonstrar com a minha vida que isto realmente é importante para a minha vida. A perseguição chegou, Estevão está morto, e a igreja é perseguida, e a igreja é esparramada para alguns lugares, e entre esses lugares está Samaria, e entre esses homens está um homem chamado Filipe. Filipe não é mestre, Filipe não faz parte do ciclo apostólico de Jesus. Filipe é um dos 7 homens que foi escolhido para ser diácono. E ele é apenas um diácono. Apenas um diácono. Eu tenho uma tristeza muito grande quando as pessoas são apenas diáconos. Eu sou diácono. Tem alguns que não são diáconos, são diabolos. Ou seja, faz o papel do diabo na igreja também. Porque é um pé no calcanhar do pastor e no calcanhar da igreja. Tem alguns diáconos que não deveriam chamar diáconos. Você deveriam chamar outros nomes. Eu sei que eu já fui pastor. Eu sei do que eu estou falando. Filipe é um homem simples. Não é mestre. Mas quando sai a perseguição, ele vai para uma cidade chamada de Samaria. Samaria não é nada até quando Filipe chega. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos os lugares não são nada até que chega alguém que ama Jesus. O seu trabalho. Ontem nós estivemos num lugar ali, com o pessoal do Sorriso, e a gente, quando chegou a turma, tem evangelho, não tem evangelho, nós percebemos que algo diferente acontece. Mas Samaria não era nenhuma cidade importante, até que Filipe chegou. Samaria não tinha avivamento, era uma cidade simples. Mas Filipe foi para aquela cidade, e naquela cidade começaram a acontecer milagres extraordinários. A coisa mais trágica para o Brasil é que o Brasil nunca experimentou avivamento. Você tem bolsões de avivamento, você tem bolsões no Pará, tem bolsões em Goiânia, tem bolsões em outros lugares, mas não tem avivamento. E as pessoas são interessantes, que eles falam para mim, pastor, existe uma pesquisa no Brasil, pesquisa não feita por cristão, não cristão, que até o ano 2035 e até 40, o Brasil será uma nação totalmente evangélica. E eu não dou aleluia sobre isso. E eu não me alegro com isso. Porque nós somos 45 milhões de evangélicos, entre aspas, e nós continuamos um país de corruptos, de mentiras, de engano, de desigualdade social. E nós somos 45 milhões de cristãos, de igrejas ricas, com televisões, templos suntuosos, de empresários, de senadores, de governadores, de prefeito, mas continuamos sendo um país desigual socialmente, de corrupção, de mentira. Me cite para mim nesta noite uma lei de um evangelho que modificou o panorama espiritual dessa nação. E eu vou citar alguém que gasta 160 mil reais
para deixar os dentes bonitos. É legal, mas é imoral. É legal, mas é imoral. Eu vos cito pessoas, líderes evangélicos, celebrando a propina que receberam e orando pela propina. Como que nós podemos achar que um país que tornará-se totalmente evangélico será um país melhor? Não, irmãos. O país será melhor quando, ao invés de ser evangélico, as pessoas são transformadas, redimidas, resgatadas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Esse país será melhor quando nós experimentarmos o verdadeiro nascimento, quando nós nascermos de novo, segundo o padrão de João capítulo 3. Fora disso, nós teremos esse país em confusão e conflito. E o pior, que essa nação tem se voltado, tem mudado os seus padrões para apoiar líderes políticos. O Brasil só tem um Salvador, que não é o Jair Messias Bolsonaro, só tem um Salvador, é Jesus Cristo, ou Messias, é só Ele. Ai daqueles que estão confiando em governo, vocês vão quebrar o rosto. Eu viajei, antes da eleição de Bolsonaro, de Goiânia até Brasília, orando, caminhando, por 3 dias. E Deus me mostrou que algo estranho acontecerá no Brasil. Então não confie em governos. Ponha sua confiança em Deus. Ponha sua confiança em Deus. E no Messias verdadeiro, que Ele é o único que pode mudar a história desta nação e das nações. Felipe vai para Samaria. Samaria é uma cidade comum. Mas quando o homem de Deus chega, nada é comum. Quando o homem de Deus chega, existem milagres, curas, avivamento, transformações. Felipe chega em Samaria e maravilhas começam a acontecer, pastor. Quando o homem de Deus chega em um lugar, ele é reconhecido como homem de Deus. Quando alguém chega em um lugar, uma mulher de Deus chega em um lugar, ela é reconhecida como uma mulher de Deus. Eu me recordo, eu estava falando pela manhã, não terminei a história, de um delegado em Campo Grande. Ele mora num dos prédios chiques de Campo Grande e ele ainda usa a Bíblia, graças a Deus. Ele ainda usa a Bíblia. Alguns, no meu tempo de criança, eles zombavam de mim e diziam que a Bíblia era desodorante dos cristãos, porque nós só andávamos com elas assim. Onde nós íamos, eu tenho 61 anos, eu vi experiências extraordinárias, porque a Bíblia era o desodorante do cristão. Meus amigos tinham... quando me viam com a Bíblia, zombavam de mim. E esse delegado anda com sua Bíblia, ele e a esposa. E a questão de 2 semanas atrás, ele me contava uma história junto com a sua esposa, que no prédio em que ele mora, uma senhora começou a olhar a Bíblia que ele carregava. E depois de 2 semanas falou: posso falar com o senhor? Eu estou vendo o senhor com essa Bíblia todos os dias. E eu preciso de algumas respostas para a minha vida. A resposta que eu preciso é que meu esposo me abandonou, ele é médico, me abandonou com 2 crianças, eu estou perdida, sem esperança. Será que esse livro que o senhor carrega todos os dias tem esperança, tem algo para a minha vida? Ela nunca teria falado com ele se ele carregasse uma Bíblia no celular. Ela só ouviu, porque ele carregava a Bíblia embaixo do braço. Onde nós chegamos, pastor Renato, seja qual for o ambiente, ele é transformado, porque chega um homem de Deus. É que a mulher disse para o profeta: vou fazer uma casinha para você, um quartinho para você, porque vejo que você é um homem, mas não apenas um homem santo de Deus. Essas são diferenças. Samaria não era nada até que Filipe chega. Em perseguições acontece avivamento. Em perseguições, Deus nos move para lugares diferentes que nós costumeiramente não iríamos. Mas Deus nos move para lugares diferentes. E esses lugares são lugares que precisam ser alcançados pelo Evangelho. Hoje de manhã eu não falei muito sobre os garibus, vou falar um pouquinho sobre eles agora. Garibus não são meninos de ruas africanos. Só existe na África negra. E quando eu falo África negra não é pejorativo, porque são África branca e negra.
Porque hoje em dia você tem que tomar cuidado até com o que você fala. As pessoas estão se ofendendo por qualquer coisa nesse país. Mas não se ofende com o pecado, mas se ofende com outras coisas. E esses garotos, os pais entregam os meninos, graças a Deus que vocês nasceram no Brasil. Seus filhos nasceram no Brasil. Porque tem que entregar as crianças para o marabu. Marabu é o líder religioso muçulmano. Que vai pegar aquele menino de 5 anos de idade, vai dar uma latinha para eles de leite ninho, vai amarrar um cordãozinho para ele e vai dizer, vai pedir na rua dinheiro e traz para mim. Dinheiro e comida. Desde os 5 anos de idade. Eles voltam e aí eles começam, não sabem ler e escrever, mas tem que escutem, tem que memorizar as mais de 980 páginas do Alcorão. Se não memorizar, apanha. Eles percorrem em média por dia 40, 50 quilômetros, caminhando pelas ruas. Eles têm que pedir água, comida, são escravos, às vezes abusados dos marabus. E vão ficar lá até 18, 19 anos, e depois, ao sair dali, eles serão líderes nas suas aldeias para pregar o islamismo. São ensinados desde pequenininho a memorizar o Alcorão. Graças a Deus, entre essas crianças hoje, já tem algumas crianças convertidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por isso, mas há milhares e milhares e milhares de crianças que estão vivendo essa situação. Filipe vai para Samaria, e quando ele chega em Samaria, Samaria não é nada, e começa a acontecer milagres. Porque em tempos de crise, milagres definem a história da igreja. No nosso mundo que nós trabalhamos, o muçulmano, ele só vem a Jesus por causa de uma coisa, não é só pela pregação do evangelho. Nós entregamos 300 Bíblias no ano passado, para eles, pagando táxis para entregar, mas ele só se converte quando ocorre uma coisa, pastor Renato, quando Jesus aparece para eles, de uma forma visível, no Nilo, em Meca ou Medina, coração do Islã, e diz, Ana Aissa, eu sou Jesus, vem e segue-me. Vem e segue. Milhares de muçulmanos estão se convertendo, porque Jesus tem aparecido para eles. Eu sou Jesus, eu tenho um livro de capa preta, você vai encontrar esse livro em tal lugar, e o homem vai para uma igreja, escutem, para uma igreja católica no país onde eu trabalho, e lá tem alguém com a Bíblia, e ele fala, esse livro eu tive um sonho com ele, e a pessoa fala, ele é seu, pode ficar. Sonhos e revelações com Jesus Cristo, em todos os lugares. Onde existe perseguição, existe avivamento. O avivamento está acontecendo em todos os lugares de perseguição. Mas avivamento que gera uma transformação no caráter e na atitude. Mesmo que isso ocorra em perca da família, em perca dos bens, de trabalhos, centenas e milhares estão se convertendo, porque eles conheceram Jesus de uma forma especial. Mas deixe-me dizer uma coisa para vocês nessa noite, mais bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram no coração. Quando Filipe chega em Samaria, ela é uma cidade simples, mas ela é transformada. E a pergunta é, quando você chega em um lugar, o lugar em que você põe as plantas do seu pé é transformado. Eu nunca me esqueço de um pastor que nós discipulamos, ele hoje é pastor da Igreja Batista do Caminho, em Santa Bárbara do Oeste. José Maria, tem uma das maiores igrejas de Americana, São Paulo, está no estado do Piauí como missões. E aí ele estava caminhando em direção à igreja, e alguém o seguiu, um bêbado o seguiu. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Alguém já te seguiu por causa do evangelho? Alguém já te seguiu para saber o que você tem para oferecer? Esse moço seguiu esse pastor, ele não era pastor ainda, até a igreja, esse pastor sentou e ajoelhou para falar com Deus, e aquele senhor ficou ali alcoolizado. Quando o pastor terminou de orar, Zé Maria ele perguntou, o que você tem? Eu quero o que você tem. Eu quero o que você tem.
É como Pedro e João, diante do templo formoso, ele fala, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, eu quero te apresentar Jesus. Esse homem é um dos pastores da igreja dele, lá em Americana. Como é fácil ser cristão nos dias atuais. Onde Filipe chega, Samaria é transformada de tal maneira que milagres sobrenaturais acontecem e Samaria entra no mapa da região, sendo a cidade do avivamento. Nem em Jerusalém, com todos os apóstolos que estavam lá, houve tantas conversões como em Samaria. Não é interessante, nos dias de hoje, pastor, Pedro pregou um sermão e 5.000 almas se converteram. Hoje nós precisamos pregar 5.000 sermões para uma alma se converter. Escute, vou dizer de novo. Pedro pregou um sermão, movido pelo poder do Espírito Santo de Deus, e 5.000 almas se converteram. Nós precisamos pregar 5.000 sermões para que uma alma se converta. Tem algo muito estranho na igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos de avivamentos e urgente no reino do nosso Deus. Avivamento nunca começou por igrejas grandes. O avivamento da Rua Azusa começou com pessoas pequenas, nunca começou. O avivamento dos Engalhos começou com Robert Evans, não começou com gente grande. Todo o avivamento começa com alguém quebrantado, humilhado diante de Jesus, que confessa o seu pecado, que se arrepende e começa a viver uma vida para Deus. Filipe é esse homem. Ele não é famoso, ele não é do ciclo apostólico, ele é um diácono, ele entende a atividade e vai para Samaria, e Samaria começa a entrar na roda de avivamento, coisas espantosas acontecem em Samaria, maravilhas. Pedro desce para Samaria para ver o que está acontecendo ali. Quando se tem avivamento, as pessoas serão atraídas pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Não precisa nem fazer propaganda. O avivamento, pessoas resgatadas, redimidas, restauradas pelo sangue do Cordeiro de Deus, a sua vida atrai pessoas para a igreja do Senhor Jesus. Não é difícil essas coisas. Mas o avivamento de Samaria não é o projeto final de Filipe. Se você olhar para a história toda do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, você vai observar algo impressionante. Que de repente, no auge do avivamento, quando as coisas estão acontecendo, é bom estar numa igreja dessa. É maravilhoso ser pastor, pertencer a uma igreja como essa, ou qualquer outra igreja no Brasil. A gente tem banda, a gente tem corais, a gente tem tantas coisas legais, tem uns cultinhos da criança, tem coisas espantosas. E se Deus fala, sai desse lugar. No auge da igreja, passou 500 membros da igreja, 3.000 membros da igreja, Deus fala, Renato, sai desse lugar. E vai para o deserto. Nós temos medo do deserto. A gente tem medo do deserto. Eu moro no deserto. Eu trabalho em deserto. O deserto é mutável. A areia de manhã está de um jeito, à tarde está de outro, à noite muda. Se você não souber o caminho do deserto, você se perde. Porque não tem água também no deserto. Mas no meio do deserto, Deus cria alguns oásis, que só Deus pode fazer isso. É um lugar de refrigério, de descanso, que eu não consigo entender como essa misericórdia de Deus, esse amor de Deus, esse senso criativo de Deus, no meio do deserto de 55 graus, Deus cria um oásis de água cristalina, de água limpa, umas 12, 15 palmeiras em volta, e um tempo de refrigério. Filipe está no auge do avivamento, e o Espírito de Deus fala para Filipe, Filipe, eu não quero você mais em Samaria. Vá para o deserto. Mas Filipe é tão íntimo de Deus, tão ligado ao Espírito Santo de Deus, que ele não questiona. A dificuldade da nossa geração, que nós somos uma geração questionadora. Somos uma geração do micro-ondas, do microwave. Nós queremos as coisas para ontem. Colocamos um arroz, em 5 minutos está pronto. Tudo está pronto, é geração muito rápida. Nós não sabemos esperar, aguardar em Deus, o tempo de Deus, o kairós de Deus, a provisão certa de Deus. Nós queremos tudo para ontem. Nós nos desesperamos se as coisas não acontecem como nós queremos que elas aconteçam. Essa é a nossa geração cristã. Mas a geração dos tempos antigos não era uma geração movida pelo tempo e pela vontade de Deus. Era Deus que determinava quando terminava o tempo.
E quando começava um tempo novo, e eu creio, irmãos, que Deus está dando um tempo novo para a igreja no Brasil. Deus está dando um tempo novo para a igreja do Brasil. A Covid não tem nenhum problema. Deus está dando à igreja brasileira um tempo novo, um tempo de experimentar uma restauração como nunca experimentou na sua história. Deus está dando um tempo novo para a sua família. Não fique triste se você está morando com a sua esposa mais tempo. Não fique triste se seus filhos estão na sua casa. Deus está restaurando a tua família, restaurando o teu coração, restaurando o teu casamento. Você tem que entender isso. Deus está dando um tempo para curar as feridas. Você tem que entender. Tem gente reclamando que não aguenta mais os filhos em casa. É verdade, pastor. E pastores também reclamam. É difícil. Mas tem mães que nem sequer viram os filhos crescer. Porque trabalham o dia inteiro, se esforçam o dia inteiro e deixaram os filhos para outros educarem, para outros cuidarem. Deus não criou filhos para que outros educassem, é para que o pai e a mãe os eduquem. Deus está dando um tempo novo para vocês, irmãos. Aprenda o tempo de Deus. Pare de reclamar. Já basta que nossos filhos vão para a escola. Depois para as universidades são largados do mundo. Depois vai reclamar porque os filhos estão todos desviados. É porque você não gastou com ele o tempo que devia. E quando está com eles, passa maior tempo em outras atividades do que com os filhos. Deus está dando um tempo novo para a igreja do Senhor e para a família. Então não se preocupe. Felipe está ali em Samaria, no auge do avivamento. Todos nós queríamos estar no melhor das nossas vidas. E Deus fala: Felipe, eu quero que você vá para o deserto. E diz a palavra que ele pegou Filipe e transportou, a teletransportação, pegou Filipe de onde ele estava em Samaria e o levou para umas ruas do deserto. Os desertos são coisas extraordinárias. Eu gosto de deserto, irmãos, porque deserto é lugar de solidão, deserto é lugar de reflexão, de análise das nossas vidas. Eu gosto do deserto, mas eu não gosto de estar no deserto sozinho. Eu só gosto do deserto quando eu tenho a certeza que Deus está lá. Quando Deus me levou para o deserto, e Deus levou Filipe para o deserto, imagina, tira do centro do avivamento, milagres, maravilhas, a igreja o amava, e Deus fala: vai para o deserto, Filipe. E por que o deserto? Porque lá tem alguém que vai, uma pessoa precisa conhecer o evangelho. E a tragédia desse texto que vem a seguir, é que o eunuco de Candace, ele tinha ido a Jerusalém para adorar. E aqui tem um ponto que eu quero parar um pouco com você. O que você vai fazer aqui nesta noite? Dá o seu relógio, pastor, para controlar meu tempo. Eu esqueci do relógio. Termina que hora o culto? 10 horas da noite. Mas eu sei que não é isso não, mas tudo bem. O que é uma tragédia realmente é o horário de vocês. Eu lembro que no meu tempo antigo, nós começávamos uma vigília às 10 horas da noite e terminava às 6 da manhã. Hoje você começa às 10 horas da noite, termina à meia-noite, quando não tem quase nada de oração. Tem canto, o pastor prega, 15 minutos de oração, tem um cafezinho, a gente só passa 15 minutos orando. Essa não ora mais. Que vigília doida é essa? Isso não é vigília. Isso não é vigília. Isso é reunião social. Isso é um culto normal. Você vem para a igreja, a vigília começa às 10 da noite. Aí tem um louvor que toca, canta, meia hora. Aí o pastor prega mais um pouquinho. Aí, irmãos, é 11 horas, vamos tomar um cafezinho. Não sei se é assim, né? Mas 11 horas tomar um cafezinho. Todos são assim. Toma um cafezinho, toma um café uns 15 minutos, 20 minutos. Todo mundo chega atrasado. Vamos orar um pouquinho até a meia-noite. Aí toma hora, meia-noite, o irmão já está... Meia-noite, como controla o tempo? O cara está orando e falando meia-noite. Está orando já no relógio para ir embora. Oh, geração terrível, geração incrédula. Mais ou menos como João Batista dizia, raça de víboras. Que geração estranha é essa que a gente está vivendo? Eu sou num tempo que a vigília começava às 10, terminava às 6 da manhã, e ninguém queria ir embora, porque emendava a escola dominical. Tinha escola dominical ainda. E ninguém dormia, pastor. Hoje a pessoa já vem para a igreja dormindo. Aí volta para casa, fica 3 horas da manhã e não está dormindo, mas ela dorme na igreja. Oh, raça de miserável, tem que mudar a atitude. O eunuco, ele foi adorar. Mas a tragédia do eunuco, que ele foi adorar, mas não sabia nada do que estava acontecendo. O que você vai fazer aqui hoje? Tem pessoas que vêm para a igreja, mas não está sabendo de nada. A cabeça está aqui, mas não está sabendo de nada. O eunuco saiu da Etiópia para adorar em Jerusalém, e
não entendia nada, mas ele foi adorar. E ele voltava. E voltava lendo Isaías 53. Também não entendia nada. Como você pode ser mudado se você não entende o que está lendo? Como você pode prestar um culto a Deus se você não entende o Deus que você está prestando um culto? É por isso que Paulo escreve em Romanos 12, capítulo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável. São três coisas que precisam andar junto: santidade, agradável e vivo. Tem gente que está morto no culto. Tem gente que é morto. E não é porque não fala aleluia, não, porque está morto mesmo. Então, como você pode? Ele vinha andando na carruagem dele, lendo o profeta Isaías, não sabia o que estava escrito, não entendia o que estava escrito, mas lia. E não sabia que Deus que ele adorava. Era costume. Nós estamos acostumados apenas a vir à igreja. E quando você está acostumado apenas, se sair do costume não tem importância, você está pela internet. Pessoas já estão tomando ceia pela internet, estão trocando os valores. Aí já viraram pastor. Vamos tomar ceia aqui junto agora. Aí senta ali e toma ceia. Para que ir na igreja? Não precisa. Aí pega pelo Pix, manda o dízimo e a oferta. Parece que tudo isso já é suficiente para ele. Não, irmãos, não é. Não é, não. O avivamento precisa ocorrer na igreja, na noiva do Senhor Jesus. No lugar em que você está. E Filipe vai e está no deserto esperando. Ele não sabe o que vai acontecer. Porque quando Deus nos leva para o deserto, você não sabe o que vai acontecer. Você está pronto para algo sobrenatural, mas você não sabe o que vai acontecer. E aí, de repente, vem uma carruagem no meio do deserto. E Filipe aproxima-se da carruagem, ele vai correndo com a carruagem e começa a conversar com o cara. Está correndo, porque, né? O que você está lendo? Eu estou lendo o profeta Isaías. E você entende? Não, não entendo. Porque não tem ninguém que fale comigo. Aí ele fala, aí ele para a carruagem e o eunuco fala, entra aqui e conversa comigo, eu quero saber sobre isso. Eu acho que Deus tem enviado vocês para alguns desertos. Só que vocês não têm entendido o que precisa falar. Deus tem colocado vocês, algumas pessoas, em desertos, com vidas ruins, arruinadas, para falar. E você não tem percebido, não tem sido sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Em tempos de Covid, é tempo de ir por desertos. Mas deserto é onde Deus está. Deserto onde Deus direciona as nossas vidas. E ali no deserto, então, Filipe subiu na carruagem, começou a compartilhar com aquele homem o amor de Jesus, ensinando o que ele não sabia. Você é capaz de ensinar alguém. E não estou dizendo sobre a Bíblia. Uma vez alguém perguntou para mim, pastor, o que o senhor acha? Eu devo pregar o Evangelho? Eu falei, não prega não, só viva. Está todo mundo pregando o Evangelho. Aqui só vai para o inferno em Goiânia quem quer. Tem igreja para todo tipo aqui, só viva. Você está vivendo o Evangelho? Você está vivendo, está arrastando pessoas. A Bíblia fala, Paulo fala que nós temos o cheiro de Jesus. Não é o cheiro do Yves Saint Laurent, não é o cheiro da Natura, não é o cheiro do Boticário. Você pode passar o perfume que você quiser, mas você não vai nunca substituir o perfume de Cristo, o cheiro de Cristo. Nós temos em nós o cheiro de Cristo. E quando se tem o cheiro de Cristo, as pessoas, nós atraímos pessoas. Se você quer ficar cheiroso, então tenha o perfume de Jesus. E pessoas irão atrás de você, pelo perfume de Cristo. E Filipe está compartilhando o Evangelho com aquele homem. E a coisa mais extraordinária é que chega um momento da história. Talvez essa conversa dure 5 horas, não mais do que isso. E chega um determinado momento que Filipe fala, o homem fala para Filipe, e aqui é um problema muito sério. Ele fala para Filipe, Filipe, eu entendi o Evangelho. Da maneira com que você explicou, eu entendi o Evangelho. Agora eu sei que Isaías 53 fala sobre Jesus, eu entendi o Evangelho, aquele que devia vir ao mundo. E eles param dentro de uma água, e Filipe, o homem olha para Filipe, Filipe, está vendo a água? Tem algo que impede que eu seja batizado? E aqui tem a tragédia de judeus, porque o eunuco era um homem castrado, era difícil para o judeu entender isso. E para Filipe tomar uma decisão dessa foi muito difícil. Sabe, irmãos, às vezes nós colocamos peso muito pesado sobre os ombros das pessoas.
Eu estava uma vez na minha igreja, antes de eu deixar o ministério para ir para missões, e todos os cultos que eu tinha de batismo, eu dizia no final do culto: alguém mais quer ser batizado? Eu estou perguntando se alguém quer ser batizado. Alguém entende que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, quer ser batizado? Mas nós somos uma geração muito estranha. Nós queremos que as pessoas se santifiquem antes do batismo. Você tem que largar isso, largar aquilo, largar aquilo, largar, coisas que nem eu mesmo larguei. Nós somos como os fariseus e os saduceus, que colocam peso nas pessoas que nós não somos capazes de levar. Não é engraçado com essa geração? Jesus nunca falou nada mais. Ele disse para a mulher adúltera: mulher, tá bem, onde estão os teus acusadores? Ela falou: não sei, sumiram. Vai e não peques mais. E ela foi e nunca mais pecou. Porque ela teve um encontro com Jesus. Quando se tem um encontro com Jesus, isso faz toda a diferença na vida de alguém. E diz o eunuco: Filipe, a água chegou, e agora? Eu posso batizar ou não? Você sabe o estado em que eu me encontro. E Filipe fala uma das maiores declarações que um judeu possa dar a alguém: é lícito se creres. Se crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, fala: eu creio. E diz o texto que eles desceram na água, desceram da carruagem, e o homem foi batizado. E diz o texto que o homem seguiu o seu caminho jubiloso, alegre, e o evangelho chegou na Etiópia por causa deste homem. Deus levou Filipe para o deserto para que o evangelho chegasse nas regiões da Etiópia. Alguns dizem que vem de outras regiões, de Sabá. O National Geographic tenta desmentir muitas coisas, para mim não importa. Um dos evangelhos chegou na Etiópia, porque esse homem foi levar para a rainha de Candace, os líderes religiosos, a mensagem de boas novas de salvação de Jesus Cristo. E diz a palavra de Deus que Filipe de novo é arrebatado para outro lugar. Ele aparece em outra cidade, e ele continua o ministério de pregar a palavra de Deus, sendo dirigido e conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa entender isso nesta noite. Samaria é o nosso lugar de preparação, onde Deus vai nos usar para maravilhas e milagres, mas não é o nosso destino final. O nosso lugar final é os desertos desta vida, onde estão as pessoas mais carentes, mais necessitadas, mais arrebentadas da vida. Eu nunca me esqueço que um dos ministérios mais impressionantes da minha vida foi o ministério de Disque Paz, que eu tinha na minha igreja, e capelão hospitalar no Hospital Universitário de Campo Grande, entre os aidéticos e as pessoas com câncer. E um dia uma senhora, 3 horas da noite, 3 horas da manhã, ligou no telefone, era um telefone fixo, falou: pastor, esse telefone é do Disque Paz. Eu falei: é do Disque Paz. Eu quero falar uma coisa para o senhor. Eu estou no parapeito de um prédio aqui em Campo Grande, depende do que o senhor falar para mim, eu suicídio ou não. Eram 3 horas da manhã, de uma segunda-feira, eu tinha acabado de chegar na igreja no domingo, descansei um pouco, e o telefone havia tocado. Eu então entendi, e ela disse isso, e eu fiquei ali, e falei: qual é o teu problema? E ela começou a contar a tragédia da vida dela. Por 3 horas, 6 horas da manhã, essa mulher contou a tragédia da vida. Eu só dizia o seguinte na minha mente: Espírito Santo de Deus, atua na vida dela, no coração, na mente, não permita que ela cometa o suicídio. Depois de 3 horas, 6 horas da manhã, essa moça terminou de dizer: pastor, muito obrigado por sua palavra, agora eu entendi o amor de Deus. Eu estou indo para o meu apartamento e vou compartilhar com minha esposa tudo que acontece na minha vida. Eu não abri a boca, eu não falei nada para ela, eu apenas ouvi por 3 horas. Nós estamos falando demais e escutando muito pouco. Nós precisamos escutar o que as pessoas têm a dizer, as angústias e as aflições da alma. Filipe escutou o eunuco, por isso ele foi restaurado. Filipe escutou, principalmente, a voz do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender isso, irmãos queridos. Esse é um tempo primordial para a igreja. Não fique triste com a Covid. A Covid é apenas transforma a Covid em bênção, como eu tenho transformado. É bênção nas nossas vidas, se você souber tratar este momento. Filipe foi para outro lugar, e sempre usado pelo Espírito Santo de Deus, levando o Evangelho a todos aqueles que não conheciam
o Evangelho, as boas novas, trazendo alegria para todos aqueles entristecidos. Imagina um homem castrado, a dificuldade que ele tinha, mas quando ele encontra Jesus, diz, e ele regozijou-se e alegre seguiu o seu caminho, porque o Evangelho de Jesus é boas novas. O Evangelho de Jesus é boas novas, e você e eu somos portadores das boas novas. Amém? Vamos orar. Fica no seu lugar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bom estarmos numa igreja como essa, mas aqui não é nosso destino final. Nos leva para os lugares onde as necessidades existem, onde pessoas precisam se regozijar, se alegrar, e ser batizadas e continuar a sua jornada, e gerando frutos em nome de Jesus. Anima os filhinhos e filhinhas desta igreja, que eles sejam fortalecidos dia após dia em suas jornadas espirituais. Terão momentos de adversidades, de lutas, mas em qualquer situação, em qualquer deserto da vida, o Senhor vai estar cuidando e zelando da mente e dos nossos corações. Abençoe essa igreja, Pai, os teus filhos, a tua noiva. Guarda os teus filhinhos, Senhor, que nós, em meio à dificuldade e às perseguições, podemos fazer como Felipe, se mover para outros lugares e sermos alvos da bondade e da misericórdia infinita de Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Passa aquele vídeo. Hoje eu falei sobre o radinho para vocês, não vou repetir o rádio, mas todos os dias eu tenho recebido testemunhos do rádio. Agora, hoje pela manhã, depois de terminar de pregar, eu recebi um vídeo do Cristiano, que é um dos que cuida do projeto como a gente. Ele mandou esse vídeo para a gente. Põe um videozinho que você pegou do WhatsApp para mim, por favor. Malaika be mbimo bandam debbo ɗum e mboyata o jaabi ɓe wi ɓe itti jomam ɗo nde mi anda fuu to ɓe ngattoyi ɗum. Nde o haalno haala kan nden o wayliti o yi Isa ina dari nde o andi tawi ɗum. Isa wiimo bandam debbo ɗum e mboyata moye pilotoɗa. Mariama miili wo gollo e nokku on haaldata e muɗum wiimo joomam si an ittimo ɗo haalanam ɗo ngattuɗamo faami hooƴamo. 25 muçulmanos receberam o rádio para escutar o Evangelho de Jesus. Pessoas estão ligando pedindo, nós queremos o Evangelho. Nós temos ouvido pessoas recebendo o rádio, nós queremos também que você entregue esse rádio. Pode colocar as fotos aí, por favor. Nós queremos também ter rádios para escutar as boas novas do Evangelho. Em tempo de crise, nós precisamos ter criatividade. Pode passar? Criatividade. Tem pessoas perseguidas nesse meio que querem receber o Evangelho através do rádio. Acho que tem outras fotos. Esse moço é um moço perseguido. Ele perdeu tudo por causa de Jesus. Perdeu a família, perdeu a esposa, perdeu o emprego, perdeu tudo, mas ele não larga Jesus. Como pode, gente? O que motiva alguém a manter-se firme em meio à perseguição? O que motiva alguém a continuar seguindo a Jesus, mesmo que seu esposo o abandone, os seus filhos o abandonem, o seu pai o deserda? O que motiva alguém a continuar é só a alegria que só Jesus pode dar ao coração de alguém. Nós precisamos entender, irmãos, o Evangelho é tão simples, mas nós conseguimos complicar as pessoas. Onde não tem água, a gente batiza com areia. Porque o simbolismo é que é importante, a ressurreição, morto para o mundo e ressurreto para Jesus. Não tem água para batizar, batiza com areia. O importante não é o batismo, o importante é o que a pessoa tem no coração. Eu gosto do texto, quando Jesus está ali na cruz, e o ladrão pior diz, Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Ele não fala, desce da cruz, batiza, e depois a gente faz alguma coisa diferente, faz uma profissão de fé, conta o seu testemunho, e depois a gente vai ver o que vai acontecer. A igreja vai aprovar o teu batismo, o conselho pastoral vai te aprovar, o corpo diaconal vai te aprovar. Jesus fala, hoje mesmo, hoje, nesse exato instante, quando eu disser ao Pai, Pai, em tuas mãos entrego ao Espírito, e quando você morrer, eu vou estar te esperando no céu, porque Jesus morreu primeiro, ele foi esperar ele no céu. Não é incrível essas histórias? É muito extraordinário o que Deus faz. Então agora você passa o vídeo para mim, todo o vídeo, eu vou comentar. Aí, ó, famílias que se convertem. Olha aqui, porque os africanos são bonitos. O povo fulani não é um povo igual ao sudanês. Ele é mais ou menos moreninho, um pouquinho mais escuro que eu. Eu estou ficando tão escuro quanto ele. Um dia eu falei, Deus, me faz da cor deles. Me dá a língua deles para chegar no coração deles. Me dá a característica deles para ser parecido com eles. E me faz da cor deles para que não haja diferença. Eu não estou tão branco ultimamente, não. Eu não estou tão branco. Olha só que povo bonito. Pode passar essa foto das aldeias e a gente vai passar o videozinho. Isso. Vamos passar o vídeo todo, depois comento da parte do norte e da África somente hoje. É uma longa jornada até, pode deixar um pouquinho mais baixo, até o Gagudu. As viagens são cansativas, esse ano nós ficamos... Que é o Nivaldo enfrentando. Pode abaixar o som, abaixa o som um pouquinho. Esse ano nós perdemos, ficamos muito doentes na África, choveu muito, e quando chove forma rios, que é quase impossível a gente andar. Essas aldeias todas foram visitadas, trabalhadas, nós temos trabalho implantado em cada aldeia vermelha dessa, mas as quilometragens são 250, 300 quilômetros para ir nesses lugares. A gente vai de carro, de moto, de jumento, vai a pé, compra roupa, edifica igrejas, tem o Ministério do Rádio, pessoas para o seminário. Suelba, esse menino que é um exemplo de vida, apesar de estar quase cego, é líder do louvor. Ninguém é mais feliz que esse menino naquelas aldeias, e o cara que no Brasil ninguém é tão feliz contra ele. E a gente fica feliz também. Nas construções dos templos que foram edificados nesse período, essa que o vento levou, o teto, teve batismo, Deus mandou chuva, derrubou todas as pinturas, pintamos de novo, porque Deus é bom o tempo todo, sempre Deus é bom. Você não pode reclamar de Deus, você não pode ficar prostrado. Aí eu comi o melhor milho que tinha naquela cidade, que eles cozinhavam milho para a gente, um milho delicioso. Essa igreja da perseguição, ela está aberta, mas não está funcionando. Nossa primeira igreja em Rigla. O nosso povo ali, os fulanes, já tem 12 para ser batizadas, crianças. Aquelas pedras na frente eram os bancos da igreja. Essa igreja em Dori, uma das maiores igrejas que nós temos, igreja em Runda. Todas começaram do zero. O projeto do rádio, que era o alvo, era 200, hoje já está era 500, hoje está em 5.000. Esse homem nunca ouviu falar de Jesus, e através do rádio hoje, ele está escutando todos os dias o Evangelho. Todos os dias. Você lê a Bíblia todos os dias, os fulanes memorizam o Novo Testamento, estão memorizando o Novo Testamento, e eles não sabem ler e nem escrever. Mas de tanto escutar, eles estão memorizando o Novo Testamento. São aldeias como esta. Você não tem ideia como é chegar em lugares como esses. Se os irmãos forem para lá, temos que alugar uma caminhonete, aquelas altas, que os irmãos não vão aguentar. Então tem que alugar para os irmãos conhecer todos esses trabalhos aí. E é no meio do deserto. Você é convidado a fazer parte disso. É inverno, por isso que a plantação está verdinha. Esse é um trabalho glorioso de que Deus tem nos colocado em nossas mãos. Esses são os garibus, meninos, que eu falei para vocês. Essa é uma casa alugada. Nosso plano é comprar uma casa. Nós compramos um pimbolim para eles. Em média tem 35 crianças participando do projeto. Eles recebem um café da manhã, depois vão pedir as esmolas nas ruas. Nós temos 2 poços que a gente construiu, e vamos construir o 3º. Agora, eu vou parar um pouquinho aqui, para-se um pouco nessa imagem, para aí um pouco, que eu quero contar um testemunho para vocês. Essa semana eu pregava, semana retrasada eu pregava em Campo Grande, e falava dos desafios de uma aldeia, de construir um poço
Um poço custa em média lá nesse país aproximadamente 7 a 8 mil dólares, chegando até 10 mil, com um agravante: fura-se 3 vezes apenas, se não der, você perde o dinheiro. Pelos milagres de Deus, os 2 poços deram dinheiro. E nós estamos compartilhando o desejo de construirmos, em uma da aldeia de Fetucarage, um outro poço. Era uma conferência missionária de 2 dias, na Igreja Memorial, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Terminou o culto, no sábado, eu quero contar a experiência, para vocês entenderem como Deus age na vida das pessoas. Terminou o culto, um senhor me procurou e falou: pastor, eu queria falar com o senhor, eu fiquei interessado no poço, eu fiquei interessado também nos rádios, e outra coisa, vou reunir com a minha família, com a minha esposa, e amanhã eu venho no segundo dia de conferência. Ele veio no segundo dia de conferência. Ele falou: pastor, terminou o culto, vem aqui, eu quero falar com o senhor. Eu trouxe um cheque para o senhor aqui. Ele falou: pastor, ele escreveu no papel, está na minha bolsa, eu quero que o senhor compre 1000 rádios, 45 mil reais é para comprar 1000 rádios. Você vai fazer um poço, 25 mil reais, aqui está o valor de um poço. E a diferença do poço, 35 mil, o senhor usa para o bem-estar do reino de Deus no processo. Ou seja, o cheque que ele nos fez, com lugares específicos, foi de 100 mil reais. Só o Espírito de Deus para tocar em corações de pessoas. Por esse motivo, nós vamos fazer um poço em Fetucarage, desse tipo na aldeia. Já estamos comprando mais 1000 rádios e vamos fazer outro poço em outro lugar. Sabe, irmãos, eu fico com inveja desse homem, porque a melhor coisa é dar do que receber. Você pode pensar o que for, mas para um empresário tirar 100 mil do bolso, não é porque eu sou bonito, é porque eu sou pareço com um árabe. É porque alguma coisa aconteceu na vida dele. Ele é uma das pessoas que deve ir visitar os campos brevemente. Pode passar, por favor? Estamos terminando, irmãos. Tenham paciência. Aqui está a minha roupa africana, lá em Higla. Esse projeto de nutrição, nós temos eles há mais de 10 anos. Começou com 30 crianças, hoje tem 150. Que mais mata depois da malária é desnutrição. Esse projeto nasceu a igreja de Dori e nenhuma criança morreu até hoje. Nenhuma criança morreu. Esse é um amido de milho. Nós temos 10 famílias de obreiros mantidos. Cristiano é o líder geral dos projetos que nós temos. Esse é o pastor Muaru, que é um fulani. Esses são os líderes da aldeia de Inoca de perseguição. Esse é o pastor Jacques da nutrição. Esses são o casal de seminaristas que estão no seminário hoje, que uma pessoa está sustentando eles. Responsável pelo projeto do rádio, também um dos projetos. O pastor Jean, daquela igreja bonita ali de tijolinhos, à vista. Esse é o pastor William, do Sudão do Sul, que é sustentado pela igreja brasileira, onde tudo começou, líder de Higla. O pastor Peter trabalha comigo no norte da África, no país em que eu estou como base. As casas da viúva, construímos 2 casas para as viúvas também. Foi um tempo muito especial. Elas estão felizes nas suas casas, graças às ofertas das igrejas brasileiras também, da sua oferta. Seus esposos foram assassinados pelos terroristas. E nós tivemos batismo, em todas as aldeias foram batizadas pessoas por imersão. Ela não molhou muito a cabeça, então desceu de novo para batizar. Foi o batismo dos primos, tem que ser batismo por imersão, eles são meio... Em todos os lugares tivemos batismo, é uma celebração, é uma festa. Isso é no meio do deserto, você não tem ideia o que é para nós vermos batismo nessa região. E Deus tem feito milagres de forma abundante nessa região. A música desse hino diz: toda glória, toda honra seja dada a Deus. Eu dou ao Senhor a minha adoração. Give it to you, worship to you. Eu dou ao Senhor a minha adoração. Essas são o pessoal de Dori. Aí vem de Runda. Nós separamos um batismo apenas. Essas águas que vocês verão agora, é água da chuva, não é água do rio. Depois de 6 meses essa água vai acabar, eles comem, bebem dessa água, tudo é feito nessa água. Lavam roupa, tomam banho nessa água. E quando não tem água, a gente bebe ela também. A gente vai para o norte da África, que é o país onde eu trabalho, não vou citar o nome, mas depois a gente trabalha. Nós temos projeto de criança na escola, as crianças não sabiam ler e escrever, terminavam a escola, não sabiam ler e escrever. Hoje, todas as crianças do projeto sabem ler e escrever. Todas elas. Temos 55 crianças, esse é o nosso grupo discipulado, nessa célula maior.
Todos eles hoje são responsáveis pelos projetos. Eu estou aqui porque eles trabalham lá. Temos projetos de futebol com crianças. E as fotos que vêm com os muçulmanos refugiados. É um time grande que nós trabalhamos com eles já há muitos anos. Daí a gente vai para a parte do Sudão do Sul, capital Juba, onde nós temos uma igreja com 350 pessoas, 300 crianças, o futebol. E nós queremos construir nesse lugar uma igreja para aproximadamente 600 pessoas. Nesse lugar, ela é toda de zinco em volta, zinco no teto, mais ou menos 1,80 m, a temperatura aí gira em torno de 42 graus, e o culto dura das 9 da manhã às 4 horas da tarde, e os pastores estão dizendo, liderança da igreja, obrigado, thank you e graças. O Projeto Crianças Sem Fome, que atende 300 crianças do Sudão, queremos ampliar para 2, 3 dias por mês, esse projeto, é a melhor refeição que eles têm. As crianças sudanesas são subdesnutridas, mas Deus tem dado refeição para essas crianças, tem alimentado a vida dessas crianças, por causa de cada um de vocês. Quando vocês forem ao Sudão do Sul, vocês poderão abraçar essas crianças, estar com elas, ajudar a cozinhar, dar comida para elas, será um privilégio muito grande. Eu convido a igreja a fazer parte disso. Será um trabalho extraordinário. Minha casa cabe 17 pessoas. Você não precisa pagar nada em casa, só o passeio para as pirâmides. E aí tem essa garotinha que vai vir agora, é uma garotinha que ela não tinha, praticamente, ela não sabe estar sendo filmada. Pode colocar o som da garota depois. E essa garota, ela, para mim, é uma das maiores... Pode colocar o som. Eu nunca vi tanta ternura numa criança. Ela com os olhinhos fechados, adorando a Deus. Talvez não tenha nada, não comeu um café da manhã, não vai almoçar, mas ela adora. Ela adora. E esses foram os nossos gastos de janeiro a outubro. Você está com o pastor amanhã ou mais tarde mostrar os gastos nossos. Essa criança me impressionou, porque a criança sudanesa é muito sofrida a vida. Nossos filhos hoje recebem um celular de presente. E outras coisas mais. Essas crianças não recebem nem comida. Nossos filhos não ficam na igreja cantando. Estão por aí. Não sei de onde. Quando tem um cultinho, graças a Deus que tem um cultinho. As crianças sudanesas não saem. Elas aprendem desde cedo que Deus é a coisa mais importante na vida para elas. E quando você entende isso, você não precisa de mais nada. Celular, telefone, roupas novas. Quando nós entendemos isso, nós não nos alegramos quando compramos um carro. Nós nos alegramos quando alguém se arrepende e encontra Jesus. Essa deve ser a nossa alegria. Nós não nos alegramos quando alguém é curado da Covid ou do câncer, mas a festa no céu é feita quando um pecador arrependido se encontra com Jesus. É tempo de avivamento. É tempo de desertos com Deus. É tempo de viver a vida que Deus preparou para a igreja aqui. Vida nova. Nova vida. É tempo de viver a nova vida. Uma igreja com esse nome não pode viver uma velha vida. Uma igreja com esse nome não pode viver de miquinhas. Uma igreja com esse nome tem que continuar avançando, fazendo e levando as boas novas de Jesus para todas as nações. Thank you, gracias, merci beaucoup, salam aleikum.